Bom, é uma efeméride não redonda que a gente fala, né? 77 anos, olha que imagem bonita, da aprovação pelas Nações Unidas no longínquo 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas aprovaram o famigerado Plano de Partilha da Palestina, que deu 47% das terras para quem era dono de toda a Palestina, que eram os palestinos, e deu 53% da Palestina para quem era dono de só 5% da Palestina. Mas por que você fala só 5%? Porque isso é um censo, você pode pesquisar no Google, se você não acredita em mim, não é obrigado a acreditar. A Inglaterra, que ficou com o chamado mandado britânico, ela governou a Palestina, governou o Egito e governou o Iraque, entre outros ali no Oriente Médio, né? E a França ficou com a Síria, com o Líbano, etc. Isso depois da Primeira Guerra, né? Acabou de dividir o mundo entre os vencedores. É sempre assim, né? A Inglaterra fez um censo na Palestina em 1920 e chegou. O número está lá, está todo documentado. Você vai lá no Wikipedia, vai lá em qualquer site, 95% dos que moram ali eram palestinos e 5% eram judeus. E esses 5% não é. Esses aí moram lá, ó, desde que, lembra como no ano 70 depois de Cristo, Roma não entrou lá, Roma já dominava lá, né? Mas ele destruiu o templo, que eles chamam de segundo templo, mas na verdade é o primeiro, porque o primeiro templo é mitológico, não tem prova que ele existiu. Roma destruiu tudo, arrebentou, e aí houve a diáspora judaica. Eles se espalharam pelo mundo, mas uma partezinha ficou lá. E essa partezinha que ficou lá, 5%, que apareceu no censo, nunca brigaram com os palestinos. Tomavam café junto, fumavam arguile, né? Nos bares, nunca teve problema. Acontece que no final do século XIX, o movimento sionista internacional falou assim, não, nós temos que criar um Estado nacional nosso, judeu, puro sangue. Eles nem falavam que chamaria-se Israel, eles falavam Palestina, né? Que era o nome daquela região, desde Roma que batizou esse negócio com o nome de Palestina, né? Em homenagem ao povo que morava lá, filisteus, Filastiin, Palestina. Bom, aí a imigração foi indo. Em 1940, 20 anos depois, eles fizeram outro censo. Deu 40-60. 40% de judeus e 60% de árabes. Não porque os árabes diminuíram, não. Os árabes eram mais ou menos os mesmos. O problema é que o número de judeus que vieram de fora, e o nazismo ajudou isso. O nazismo perseguiu os judeus na Alemanha e eles foram embora. E para onde eles iriam embora? Não, uma parte foi para os Estados Unidos, outra parte foi para outros lugares na Europa, mas uma grande parte foi para a Palestina. Não nasceu na Palestina, né? Bom, e aí o problema foi crescendo, e chegou. A ONU formou uma comissão para estudar o assunto, proposto pela Inglaterra. É uma comissão específica para estudar o assunto. E essa comissão chegou a essa proposta absurda. Deu a maior parte da terra para os que eram de fora e a menor parte para os que eram de dentro, né? Resultado. E aí foi votado, então, no dia 29 de novembro de 1947, a resolução 181. É a fatídica resolução que aprovou a partilha da Palestina. Veja, aprovar a partilha da Palestina não é aprovar a criação de 2 estados, porque muita gente fala, não, a ONU criou 2. Não, a ONU não criou estado nenhum. A ONU não pode criar estado. Aí ela cria estado, aí depois esses estados pedem para ser membro da ONU, então são 2 votos a mais. Não. A ONU não pode criar estado. Ela aprovou um plano de dividir a Palestina, o que é uma barbaridade. Não poderia aprovar esse plano. A ONU tinha 57 países membros. Um só faltou nessa votação, Tailândia, ninguém sabe o motivo. 56 votaram, tinha que ter 29 votos para a resolução ser aprovada.
teve 33, com o voto do Brasil, 33 a favor. Aliás, um brasileiro presidia a Assembleia, Oswaldo Aranha. É um diplomata, tinha sido ministro do Getúlio. Getúlio, nesse mês de novembro, já tinha caído, já tinha sofrido um golpe pelo seu próprio ministro da Guerra, na época não chamava Ministério da Defesa, Ministério da Guerra, Góes Monteiro. Aí o Getúlio já tinha ido lá para a terra dele, já tinha se autoexilado lá em São Borja. Mas esse representante do Brasil na ONU era o Oswaldo Aranha, e sobrenome Aranha, sobrenome de bichos, de árvores e tal, tem ligação com os chamados cristãos novos, que na época da perseguição dos judeus e muçulmanos nos reinos de Portugal e Espanha, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, tanto muçulmanos como judeus. Eles até se converteram assim, eles fingiram, né? Mas para eles mudar o nome dele, né, já não podiam usar um nome judaico, né? Galberg, esses nomes típicos judaus, né? Goldman, etc. Eles adotaram sobrenomes relacionados com árvores e animais, para eles saberem, olha, esse cara aqui é um judeu que se converteu ao cristianismo forçado, mas ele continua sendo judeu, né? Bom, então Oswaldo Aranha, né, que é de uma família judia no Brasil, presidia a ONU. 13 votos contrários, portanto 33 a favor, 13 contrário, 10 abstenções. Portanto, se somar abstenção e contra, 23 a 33. Relativamente apertado. E interessante que nas abstenções a Inglaterra decidiu se abster. Eles que defenderam os sionistas, defenderam a criação do Estado de Israel. É um país que sempre foi sionista cristão, mas talvez do ponto de vista de marketing eles preferiram se abster. E a União Soviética, socialista, né, infelizmente, o Stalin era o comandante, foi um dos erros que ele cometeu, mas foi mal assessorado. Votou a favor, disseram para o Stalin, pode votar que esse Estado de Israel vai ser um Estado socialista e vai ser nosso aliado. Aí foi um erro grave da avaliação. Os primeiros sionistas, os líderes deles, diziam para o mundo que nós somos socialistas. Mentira! Isso é tudo enganação, né? Então está aí uma efeméride importante que virou, na verdade, uma notícia. Como nunca ninguém perguntou isso no Fala Aí, professor, acabamos, então, fazendo essa efeméride um Fala Aí, né, fora de contexto, mas não poderia deixar de, 30 anos depois, em 1977, no dia 29 de novembro, a Assembleia Geral decidiu estabelecer este dia para ser comemorado no mundo inteiro como Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. No estado de São Paulo, onde nós estamos, nosso canal é nacional e internacional, mas no estado de São Paulo foi pioneiro em aprovar uma lei estadual de 1984 do saudoso, já morreu, era meu amigo, deputado comunista Benedito Sintra, do PCdoB. Ele foi o primeiro que aprovou uma lei. Então, São Paulo, no calendário oficial do Estado, tem que comemorar o dia. Deve ter, hoje na Assembleia Legislativa, deve ter uma sessão solene, com direito ao hino nacional palestino. Eu já participei de várias, né? E depois disso, todos os outros 26 estados e o Distrito Federal aprovaram suas leis estaduais. E depois disso tem uma lei federal. Então alguém, eu não lembro o nome do deputado federal, na Câmara dos Deputados existe uma lei que o Brasil comemora hoje oficialmente o Dia Internacional, mas infelizmente não há nada a comemorar, porque nós sabemos a situação da Palestina, né?